ainda sobre penduricalhos, temos o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Eu não me lembrava de ele discordar de ministro do Supremo. Não lembrava. Aconteceu. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ao longo desses últimos anos todos, vem dizendo sim, 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 inclusive contra os interesses do Ministério Público Federal, dessa vez ele não resistiu. Porque aí é o corporativismo do procurador, do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, criticou as decisões liminares dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na matéria penduricalho, que suspenderam os penduricalhos, as verbas indenizatórias dos servidores do Judiciário e dos três poderes. Gonet afirmou que a ação relatada por Dino trata especificamente... Isso aqui é a posição de Paulo Gonet. Ele vai argumentar corretamente agora. Aliás, devo dizer, concordando com algo que eu disse aqui na semana passada, sobre a forma exótica da decisão de Flávio Dino, partindo de um objeto da questão demandada e ampliando muito mais, a partir de uma reclamação, decisão liminar, tratando de coisas que nem estavam no pedido, exorbitando completamente. Falamos sobre isso aqui. Mérito da questão à parte. Só sugiro que a gente escute, veja, leia Paulo Gonet, nesse caso aqui, pensando como pensador corporativista em defesa dos benefícios que o Ministério Público Federal também tem. Está cuidando da própria casinha. Então, Gonet afirmando que a ação relatada por Dino trata especificamente de honorários com natureza remuneratória, está falando lá de São Paulo, de Praia Grande, essa é a origem do processo, e não de verbas indenizatórias em geral, que ele transformou no efeito erga omnes. Segundo ele, a decisão, Paulo Gonet, a decisão mais ampla pode ferir, inclusive, a separação entre os poderes. É maravilhoso. Vamos ver e ouvir Gonet. Liminar, ela cuida, enfim, de um tema da taverna alheio ao objeto da causa e que não era necessário para o próprio julgamento da reclamação na forma como ela foi deduzida. A liminar não estendeu a outros procuradores municipais alguma definição sobre a submissão da verba desenganadamente remuneratória, se ela estava ou não sujeita a subteto, por conta da natureza da advocacia pública municipal. E teve um outro determinado momento, o Ivan Brandão chamava atenção para isso, que ele reclama de ministro do Supremo... A rigor é isso, né, Brandão? Ele reclama, ele não gostou, nesse caso aí, de ministro do Supremo tomando decisão de ofício, botando na frente, escolhendo o objeto em questão. Eu fico perguntando onde ele estava esse tempo todo, em que Alexandre de Moraes não faz outra coisa, senão tomar decisão dessa forma. E ele foi anuindo. Então, de alguma forma, com a sua omissão diante dessa prática dos ministros do Supremo, notadamente de Alexandre de Moraes, ele chancelou, ele criou as condições, ele patrocinou, em nome do Ministério Público Federal, a criação de condições para que todos pudessem fazer isso. O precedente está aberto. Imagina, agem de ofício, pegam um inquérito ou uma demanda específica, nesse caso a reclamação, que tinha um foco bem fechado, e amplia, e aumenta o escopo. Ué, não é o que a gente está vendo? Na questão, por exemplo, do inquérito das fake news, e eles não deixaram correr assim? Agora é tarde. Esse gênio não volta mais para a lâmpada.